Salve galera, é hora de fanzinar, né? Eu trouxe aqui uns materiais do Ozzy, todos oficiais, para trocar um XP com vocês. O Ozzy tem lançado uns materiais em grampo, tá vendo? Eles são grampeados. E eles têm o mesmo padrão, assim, que lembra muito um fanzine. Esse aqui eu já fiz a resenha, que é o Reference Booklet, que traz as regrinhas, né? Aqui ele traz as regrinhas, as ferramentas que o Ozzy usa, resumidas num livreto. Dá para você mestrar só com isso na mão, tá? O resto vira material de consulta, de preparação, mas se você quiser ter na hora, eu quero saber rápido aqui qual que é o movimento da galera, um dado de vida, tá tudo na mão aqui, um livretinho. Esse aqui foi o fanzine 1, ó, esse aqui, que eu já resenhei aqui no último vídeo, né? Resenhei agora no vídeo recente, que foi exclusivo do KS, do Kickstarter, do Ozzy mandado junto. E ele é feito, inclusive, com o mesmo material, tá? Ele é feito com a folha, mesma folha do Ozzy. Agora, começa a sair, já faço um spoiler aqui, já saiu 2, tá? Descobri esse final de semana que já tenho 2. Esse vídeo tá saindo segunda-feira, descobri no final de semana que já tem o volume 2. Como que eu trouxe esse material físico? Eu fiz um pedido no Print on Demand, lá da Exalted Funeral, direto, que está distribuindo o material do Ozzy. E aí, né, um amigo ia pedir algumas coisas, eu pedi junto. Mas eu achei a versão física com frete um pouquinho salgada, sabe? Então eu tô pensando na alternativa de comprar o PDF da 2 e tentar fazer aqui de casa. Não sei se vai ficar muito pior, eu acho que não. Acho que dá para fazer algo próximo. E aí eu troco XP com vocês. Mas beleza. Por enquanto, são os que eu tenho aqui. O que ele tem de diferente? A folha dele, ela é uma folha, eu não sei material de folha, tá? Mas ela lembra essas folhas de... É uma folha gloss, né? Uma folha já brilhante, tá vendo? Ela não é fosca como essa, que parece ser um offset mais grosso, de gramatura maior, que é o material do Ozzy nessa folha. Beleza. O que tem aqui, tá? O que tem nesse material, ó? O que tem nesse conteúdo? 6 novas classes, 3 novas raças, regras para arma de fogo e uma flexibilidade, né, na habilidade dos ladrões baseada em D6, num sistema alternativo. E ele traz algumas coisas opcionais que eu vou mostrar aqui. Então aqui, ó, ele começa falando, né? Welcome, well met in Forgotten Realms, bem encontro, do jeito que eu gosto. Seja bem-vindo ao Carcass Crawler Volume 1, volume oficial, com conteúdo que expande as suas regras do Ozzy, com novas magias, novas raças, novas classes, novos itens mágicos e tudo mais, né? E aqui, além da regra de fogo, raça e classe, ele traz também uma regra de combate de talento para guerreiro, a habilidade do D6 e como fazer julgamentos, arbitragens, né? Adjudicações em cima dela. Compatibilidade com Ozzy. Ele não é só do Norman, tá? Aqui ele tem outros autores que colaboraram, o James Malizewski e o Don Stroud, a capa da Olivia Politz, e outros autores, outros artistas fizeram as demais artes, uma capa bem legal, né? Uma divinista, não sei, uma clériga, com uma vela cheia de runas atrás, umas sombras, sei lá, rolando um assassinato, não sei direito. Bem bacana. E aí vamos ao conteúdo, tá? O que tem aqui, ó? Primeira coisa, ele faz aquela mesma observação, tá? Muitas classes? Não. Você pode pegar esse material de classes e ou raças, olhar para a sua proposta de jogo, né? Para o seu ambiente, o que você imagina no setting de jogo, ver que se adequa mais, escolher ali de 7 a 10. Então ele traz o Acólito, o Gargantua, o Goblin, o Refaestan, que é meio que uma coisa meio mental e tal, vou falar um pouquinho sobre isso. O Kinectix, que lembra muito uma parada meio Jedi, né? Que usa o poder da força, tipo um guerreiro que usa o poder da força, meio monge, eu vou falar um pouquinho. E o Mage, que eu já resenhei no último, né? Que é uma proposta mais pé no chão. O que ele faz aqui, tá? Para quem viu o último vídeo, eu resenhei o Mage, a proposta é trazer o jogo. Vamos começar pelo Mage, tá? Depois eu volto nos outros. Olha lá. No Mage, ele faz, já resenhei no último, é exatamente o mesmo texto daqui, tá? Ele faz uma proposta para você ter um mago, um arcanista, mais pé no chão, né? Ao invés dele ter magias que evoluem com o nível, ele tem uma bateria de habilidades, tá vendo? Detectar magia, abrir e fechar portas, tudo magicamente, são efeitos mágicos, né? São perícias mágicas. E ele faz isso baseado em chances
que eu talvez até pensaria na ideia de fazer uma chance em 20, né? Ao invés de ser porcentagem, mas ele faz a ideia, uma chance em 20, não, uma chance em 6, né? Mas não sei se o chance é o mais legal, mas é uma ideia que ele trouxe. Ele faz em porcentagem, lembrando as porcentagens de ladrão. Então, conforme ele vai ficando mais poderoso, ele vai melhorando a chance de fazer essas habilidades, né? Essas perícias mágicas, de trancar a porta, de detectar magia e tal. Tem o poder da luz, né? Isso aqui eu já mostrei. O que ele faz em adicional? Agora eu já falei do mage. Ele faz a mesma coisa para o divino, tá? Que não tinha naquele fanzine, que é o acólito. Ele lança um acólito com a mesma proposta. Ao invés de ser um clérigo que evolui magia com nível, ele tem umas perícias divinas, né? Do símbolo sagrado, o poder, o desfavor divino e tal, pesquisa mágica. Ele tem os poderes, usar itens mágicos, né? Que são baseados em porcentagem. Tá vendo? É a mesma ideia. Então a ideia, se você quiser um cenário, tá dando um reflexo aí, se você quiser um cenário, uma proposta de jogo mais pé no chão, você pode pegar o acólito e o mage, por exemplo, e substituir pelo clérigo e pelo mago, né? Para você ter alternativas bem mais pé no chão, casa com cenários como a Terra-média, né? Se você quiser uma coisa meio apocalíptica, sem essa curva de poder alta, que não é tão alto no nível 1, mas se você pensar, um mago nível 3 já faz levitar, tem invisibilidade. Às vezes você não quer isso, né? Você quer um mago meio na pegada do Gandalf. Tem muito a ver com acólito para o clérigo e com mage para o mago. Bem, e esses aqui me interessaram muito. Eu não sei se eu vou usar exatamente igual, mas eu vou estudar a possibilidade de me inspirar nisso para estruturar algo nessa vibe. Vou pensar. Beleza, isso dito, ele traz o Gargantua, isso aqui tudo como classe, tá? Então aqui no caso do Gargantua, ele seria uma raça classe. Se você quiser jogar com gigante, né, com ogro, uma coisa assim, você pode se inspirar nele. Ó. Ele tem capacidade de arremessar pedras, né? Ele carrega mais coisa, tá vendo? Ele é maior, então ele tem essas abordagens, umas salvaguardas parecidas com o do anão, né? Bem mais poderoso. E aí o XP é mais alto, tá vendo? Porque ele é grandão. E é isso, ó, sendo que o ataque dele melhora como a do guerreiro, tá vendo? No 4º nível ele já melhora, no 7º nível também. E se você não usa taco, aqui dentro vem sempre o bônus, né? Se você usa o bônus. Então, bem legal, tá? Bem interessante. Você pode se inspirar nisso. Eu fico pensando assim, por exemplo, na nossa campanha tem um ogro que está encantado pela feiticeira e está acompanhando o grupo. Já tem muito tempo, ele não morreu, ele tá lá. E se de repente alguém quiser jogar com ele como personagem, de repente ele já foi conquistado, né? Você pode fazer a ficha dele assim, ó. Achei bem interessante, né? Uma ficha fácil, simples. E aí ele faz a mesma coisa pro Goblin, né? Que tem o poder de stealth, tá vendo? Infravisão. Ele tem algumas ladinagens, mas como raça classe. Então ele seria tipo o Halfling, o Elfo, o Anão, o Goblin. Se você quiser jogar com o Goblin, faz sentido. Pega aqui e joga, tá pronto, né? Que muito, muito inspirado, muito parecido com o Halfling, mas tem as suas diferenças. Ele tem afinidade com o lobo, por exemplo, ele pode usar lobo para isso. Ele tem um poder de stealth, né? Beleza. É o Goblin. Aí tem o Hephaestus, que eu não conhecia, tá? Eu dei uma lida geral. Ele tem os poderes mentais, tá vendo? Mental powers, como percepção extrasensorial, né? E alguns poderes parecidos, um transe de cura, ele entra em meditação para se curar. Então ele seria mais ou menos um mentalista, alguma coisa assim, combatente, né? Então ele melhora a sua CA, tá vendo? Ah, não é ele não, é o outro. Confundi aqui. Ele é isso, tá? Ele é isso. Quem é o mentalista combatente, eu confundi, é o Kinectix, quer ver, ó? Aí esse aqui, ó. Olha lá, que esse aqui é meio um Jedi. Olha lá, ele melhora a sua CA com nível. Cada nível ele melhora uma CA, tá vendo? Isso tem a ver com esse poder, conforme ele vai evoluindo de esquiva, né? 2000 de XP para subir de nível. E ele tem os Mental Powers. Eu confundi os dois, é esse aqui. Olha lá, ó. Um poder meio Jedi. Então a ideia dele é inspirado nessas ficções científicas, que ele fala até aqui no começo, olha lá, ó, do Nectix, né? A pronúncia em inglês você coloca o K mudo, né? Fica um Nectix, alguma coisa assim. Olha lá, inspirado nos poderes guerreiros místicos, né? Da ficção científica popular, tá vendo? Que tem muito a ver, por exemplo, com Star Wars, né? Então ele se inspirou nisso e criou o Netix,
não sei como é que ficaria o I, né? Inetics, me ajuda aí na descrição. E aí ele tem esses poderes, tá vendo? Ele vai melhorando a classe de armadura, ele tem um poder mental de defesa, tá vendo? Ele já melhora as suas salvaguardas contra qualquer coisa mental, inclusive contra outros efeitos mentais dos Netics, né? Mas, por exemplo, alguém tentou dar um Charm Person nele, a mente dele é mais forte, sabe? Ele tem esse poder meio que de oclumência. E os poderes mentais dele que evoluem com a classe, evoluem com o nível, ele tem a ver com as magias, né? Só que não é magia, são poderes mentais, é um mentalista, meio que um monge, assim, sei lá. Um Jedizão. Ó. Então ele tem vários poderes aqui que você escolhe 3 no primeiro nível, né? Ou sorteio, você faz o acordo na mesa. E depois, olha lá, você pode escolher sortear ou escolher, a pessoa começa escolhendo ou sorteia, e ele vai pegando mais com o nível. Então ele tem inclusive, olha lá, ataque telecinético, tá vendo? Um salto, tipo um do Jedi, olha lá. O Netic Leap, ele salta muito alto, tipo um Jedi. Aí tem o Netic Fist, né? Um punho nessa pegada. Então, cara, é um mongezão, tá? É interessante, tá? Eu não curto muito, mas se o cenário cabe, talvez em Zahara caiba, hein? Vou fazer uma reflexão aqui com a galera que tá jogando comigo. Será que a gente não traz esse cara aqui, essa classe aqui pra Zahara? Interessei. Aí vem o Mage que eu já falei, beleza. Aí agora ele traz as raças. Se você prefere usar raça e classe separado, ao invés de usar o Gargantua como classe, ele tá aqui como raça para você escolher a classe, né? Aí você poderia fazer um Gargantua bárbaro, um Gargantua guerreiro, por exemplo, um Gargantua ladrão, mesma coisa pro Goblin e para esse Refaestan que eu não conhecia. Mas é uma parada meio mentalista, né? Ele tem, olha lá, o requisito principal dele é inteligência e ele perde força, tá vendo? E ganha carisma. Então ele seria um mentalista mesmo, não sei qual que seria a melhor forma de enxergá-lo, não. Beleza. E aí você tem aqui as regras de fogo. Eu não curto regras de fogo, mas se você quer avançar o seu jogo para uma área meio renascentista, de repente grandes navegações, né? Uma parada mais avançada um pouco, o jogo de pirataria e quer usar as regras do Ozzy, aí ele traz essa alternativa, né? Então você tem aqui armas de fogo, todas as regrinhas de como usá-la, né? Olha lá, os atiradores e tal, beleza. Essa parte, inclusive, com os equipamentos, né, os tipos de arma de fogo que você tem para jogar. Eu não curto muito, mas fica aqui uma alternativa, né? Ele traz, inclusive, regra opcional de como ela iria penetrar na armadura, tá vendo? Como você pode abordar isso, se você não quiser fazer simplesmente um ataque contra CA, né? E aí, por fim, aliás, por fim não, ele traz ainda mais 2 alternativas. Uma delas é o guerreiro. Se você pegar o guerreiro do livro básico, ele é bem cruzão, né? Então, ele traz uma ideia de você, o guerreiro nível 1, 5 e 10, escolhe um talento. Esse talento dá um poder para ele, por exemplo, Cleave. Quando ele atacar alguém, ele pode fazer um segundo ataque contra alguém do lado com -2. Defender. Quando ele estiver em combate, ele usa a arma, escudo, para deflectar ataques e causa -2 de penalidade, né? Então, poder de liderança, tá vendo? Você vai escolher um talento aqui, inclusive especialidade em arma, que lembra a regra opcional que vem no Advanced, que eu uso na mesa. E aí você escolhe aqui. O que eu penso? Isso aqui, de certa forma, é uma forma de trazer uma informação mecânica de ficha ao invés do próprio combate full. O que eu tenho feito na mesa? Eu uso essa do especialista, tá? O guerreiro nível 1, 4, 7, ele ganha mais 1 de ataque e dano na arma, uma arma que ele é especializado, eu uso ela que eu acho fixo, mas esses efeitos como cleave, como defesa, eu prefiro deixar em aberto para que seja explorado na dinâmica da mesa, né? Na hora do combate, na hora de uma abordagem fluida, você leva a classe e nível, por exemplo, em consideração e aplica, por exemplo, se ele quiser lutar defensivamente contra um cara, você pensa, se você não dá um bônus de CA, alguma coisa assim, deixa em aberto para não ficar muito mecanizado, né? Mas é tudo XP em construção, não tenho certeza se é o melhor, tá? Aqui o XP também é uma alternativa. E a habilidade ladrão baseada em D6 foi o que mais me instigou para ler, porque é o que eu estava já caminhando na minha mesa, já vinha amadurecendo isso. E o que ele faz lembra muito de um material que eu estou devendo aqui a resenha, que é do Lamentations of the Flame Princess. O que ele faz, ó? Os personagens nível 1, ladrão, né? O ladrão nível 1 começa com 4 pontos de expertise.
ele distribui esses pontos e a cada nível ele ganha 2. Isso é chance em 6, exatamente como o do Lamentations, que eu tô devendo a resenha aqui. Quando eu resenhar, eu vou mastigar isso para vocês. Mas a ideia é essa. Então você vai considerar que todas as perícias de ladrão, você tem uma chance de 1 em 6. E ele começa com 4 pontos para melhorá-las. No máximo 5 em 6, tá vendo? Essa é a ideia. Isso significa que, imagina que o ladrão tem uma chance de escalar de 3 em 6. É assim, você vai sempre fazer um lance com D6. Mas ela não é só direto na bonecagem, né? Direto na mecânica, né? Então ele traz exemplos, por exemplo, o climbing. O ladrão, se tiver essa perícia, né, ele consegue escalar por superfícies, superfícies irregulares, superfícies lisas, sem o equipamento. Então qualquer um com o equipamento pode escalar por superfícies regulares. O ladrão consegue escalar sem. E se tiver em circunstâncias fáceis, por exemplo, ó, ele pode fazer sem rolamento nenhum. Então ele faz sem equipamento. Em condições normais, ele faz sem rolamento nenhum. Os outros personagens têm que fazer um teste de destreza nessa circunstância. Só que eu estou evitando fazer como teste. Então na minha mesa eu estou fazendo um pouco diferente, né? Tem o equipamento, tem tempo, você escala sem teste. E às vezes você pode usar esse bônus, por exemplo, numa salvaguarda para cair, alguma coisa assim, né? Mas é um XP também que vale amadurecimento, vale melhorar. Eu gosto desse caminho porque eu vejo uma tentativa de diminuir rolagens de dados resolvidos por perícias, né, de qualquer forma, que é um caminho que eu também já tenho buscado. Então ele consegue se esconder, tá vendo? O ladrão consegue se esconder em áreas decentes sem rolamento, é o que eu faço já, né? E aí Halflings e Gnomos, ele traz uma habilidade específica para eles, né? E se ele tiver circunstâncias mais graves, ele tem uma chance de 2 em 6 e ele pode melhorar pela perícia. Então isso parece um pouco com esse caminho que o Lamentations of the Flame Princess já usava, né? E é um caminho que eu já tenho amadurecido, mas eu tenho inclusive tentado evitar rolamentos. Mas é uma forma legal de você ir abordando. Eu gostei, porque vale o XP para você mastigar como arbitrar cada perícia, né? Ele fala aqui, ó, como fazer adjudicações em cima das habilidades de ladrão. E em muitos casos ele leva você a refletir sobre fazer isso sem ficar testando porcentagem, né? Que é interessante. E é isso. É isso quando, só para fazer o comentário final, tá? Quando eu tiver mais amadurecido isso, porque a gente está explorando em mesa, eu vou trazer aqui a minha visão sobre como a gente tem feito na nossa mesa, mas ainda está um pouco verde, eu quero amadurecer mais, para a gente trocar esse XP, tá bom? E é isso. Esse é o material. Nossa senhora, uma resenha gigantesca do fanzine. Espero que vocês tenham curtido. É isso aí. Valeu, galera!